Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tô querendo já falar há um tempo, que é sobre maternidade e também a gestação e as expectativas que eu tenho sobre isso, porque eu não estou grávida, mas eu pretendo ficar grávida, não sei daqui quanto tempo. E no vídeo de hoje eu decidi falar algumas coisas que eu acho que vai ser, então como eu vou criar, alguns medos que eu tenho, porque eu quero rever esse vídeo no futuro pra ver se as coisas vão acontecer da forma que eu estou planejando que aconteça. Eu separei até uma colinha aqui pra eu não esquecer de nada. Inclusive, essa é a parte 1 do vídeo. Se vocês se interessarem, gostarem, comentem pra mim se vocês querem a parte 2, porque tem mais coisa que eu tô interessada em falar. Vamos lá. O primeiro ponto é: quero muito ser mãe, mas tenho medo. Tenho medo principalmente do parto, gente. Pra mim, a verdade é que ainda não existe, provavelmente nunca vai existir, né, uma forma do parto ser fácil. Pra mim, nenhuma das formas que existem é tranquilo, entendeu? No caso da cesárea, eu pensava assim antes: ai, tranquilo, é só pra eu não sentir dor, é só fazer cesárea. Só que o que acontece? Vocês já pararam pra pensar também que corta o músculo? Corta não só a pele, corta o músculo. Aí eu fiquei tipo assim, gente, imagina cortando o músculo inteiro, de fora a fora. E eu comecei a pensar nisso depois que eu entrei na faculdade. Que aí eu parei pra pensar, né? Eu falei assim, peraí, mas pra chegar no útero, tem que cortar o músculo. E aí fiquei chocada, gente. Eu não acho muito legal a ideia de cortar um músculo inteiro, não. Imagino que deve ser muito doloroso a recuperação. Então, parto normal, né? Só que o que acontece? Nesse caso, é a dor, né? Porque todos os vídeos que a gente vê de mulheres parindo é meio desesperador, né? Sentindo muita dor, enfim. E eu também tenho muito medo de que me machuque, se é que vocês me entendem. Sim. Então, que machuque a região ali que o bebê tá passando. Então, esses são os meus medos. Comentem pra mim, se você já for mãe, comenta aí como que foi seu parto, se foi tranquilo ou não. Geralmente as pessoas falam, sinceramente, eu fico pensando assim, será que eu sou capaz de passar por isso? Essa é minha primeira questão, sabe? E eu tenho muito medo também de, tipo assim, querer ir no parto normal e chegar lá na hora e tá com tanta dor, me arrepender de ter escolhido o parto normal e não a cesárea, e aí já não dá tempo mais de voltar atrás, né? Mas enfim, vamos pro ponto 2. O ponto 2, na verdade, é mais uma curiosidade, que é assim, quando eu comecei a namorar com o meu noivo, né, eu não queria ter filhos. Inclusive, eu até falei pra ele, olha, não tô afim de ter filho no futuro e tudo mais. Pra você tá ok? Porque eu sabia que era um sonho dele. Só que foi passando o tempo, gente, foi desenvolvendo essa vontade em mim. E começou uma época que eu comecei a sonhar. Teve uma época que eu sonhei assim frequentemente, sabe? Hoje em dia é um pouco mais difícil de eu sonhar, mas há um tempo atrás, foi no começo do ano, se eu não me engano, eu tava sonhando bastante. E alguns sonhos que eu tive, assim, me tocaram, que quando eu acordava e relembrava o sonho, eu ficava emocionada. Vocês acreditam? Que lindo, cara! Que lindo! E aí, enfim. Aí é uma curiosidade, né? Hoje em dia eu quero muito ser mãe, só que não sei ainda quando. Tenho um dilema em relação à idade, porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu quero viver mais coisas, eu e o Fabrício, só nós dois. Só que também eu fico pensando, será que seria legal também ter filho novo? Só que ao mesmo tempo tem coisas que a gente quer conquistar antes de ter um filho, mas
enfim. Antes ou depois dos 30, sabe? Tem essas questões. E também tem um pouco de medo de, fisiologicamente, no meu caso, eu demorar muito. Porque eu acho que a minha genética tende a entrar na menopausa cedo. Então, tenho um pouco de medo em relação a isso. Mas, enfim, né? Isso é uma preocupação pra depois. Terceiro ponto, e esse às vezes é meio polêmico, que é a alimentação do filho. Isso eu já pensei, gente. Não vou querer dar doce e também não vou querer dar refrigerante, enfim, todos esses alimentos que a gente sabe que não são tão bons assim, não são tão nutritivos. Eu vou, não vou nem falar que é evitar, vou não dar mesmo, por pelo menos pelos primeiros anos. Em relação a sal, eu acho que eu não vejo tanto problema quando já tiver, sei lá, comer a mesma comida que a gente, quando tiver com um ano e pouco, acho que não vejo tanto problema hoje em dia. Só que em relação a açúcar, doce, bebidas, refrigerantes, já não gosto tanto da ideia. Quarto ponto, que é um ponto polêmico, eu acho, eu sinto isso, que é em relação a telas, né? Tem todo um debate de dar telas ou não para criança. E tem toda uma questão por trás também, né? Porque muitas pessoas acabam recorrendo a essa parte da tela como uma forma de ajudar na rotina, porque querendo ou não, a criança fica entretida com aquilo e é um momento que talvez a mãe consegue fazer o que ela precisa, mas pensando assim, atualmente, eu não vou querer dar telas. Nos primeiros anos, sem celular, isso já é certeza, assim. Agora, em relação à televisão, eu acho que eu vou liberar quando tiver, sei lá, não sei que idade, mas tipo até 1 ano, nada. Aí conforme eu for crescendo um pouquinho, televisão, só que com tempo limitado. Então não é televisão livre, é tempo limitado. Porque enfim, gente, senão fica muito estímulo pra criança, né? Desde pequenininho, não acho que seja muito saudável. O celular, no caso, acho que eu vou dar o celular só quando eu precisar me comunicar. Acho que esse vai ser o momento que a criança vai receber um celular. A criança ou pré-adolescente, enfim. Porque eu fico pensando, gente, eu sei que é totalmente diferente, são gerações diferentes, mas eu fui ganhar o meu celular, eu já era grande já. Quando eu era criança, novinha, não tinha celular. E eu, sinceramente, acho que aproveitei muito minha infância, brinquei muito. Enfim, como eu não tinha livre acesso a telas e eu tinha computador em casa, né? Eu podia mexer no computador, só que sempre minha mãe colocou uma rotina pra mim. Então, eu não podia ficar o dia inteiro no computador. E, sinceramente, eu acho que isso foi muito ótimo, porque eu aproveitei a vida de outras formas. Então, eu tenho memórias da minha infância brincando, e não só em eletrônicos. E aí, já entrando nesse ponto, né? O quinto ponto é que eu vou estabelecer uma rotina, pelo menos tentar estabelecer uma rotina, né? Quando for criança já. Eu escuto falar que é muito importante tentar estabelecer uma rotina com nenéns, né? Rotina, horário de sono, enfim. Só que eu acho que deve ser um pouco menos previsível do que quando é criança. E aí, isso vem muito inspirado em como a minha mãe me criou, no caso dessa parte da rotina, porque era assim, quando eu era mais nova, minha mãe separou uma lista de tarefas que eu tinha que fazer todos os dias. E era assim, eu tinha que procurar, se eu não me engano, eram 5 palavras que eu não conhecia no dicionário, todos os dias. Tinha que ler um capítulo da Bíblia todos os dias. E quando eu fui crescendo um pouquinho mais, eu também tinha que estudar inglês. Só que, se eu não me engano, essa época do inglês já não era uma exigência tão assim quanto era a época da Bíblia, do dicionário, e também eu tinha que decorar a tabuada. Era algumas coisas assim que minha mãe colocava pra mim. Que até quando eu cresci, que aí foi diminuindo essas coisas, porque
Até que eu fui criando mais independência e autonomia e sabendo que aquilo era importante. E aí minha mãe não precisava mais ficar me cobrando tanto. Mas até nessa época que aí ela me aconselhava, vai estudar inglês e não sei o quê, eu vi que foi muito positivo ter essa rotina. Vou ser sincera, tinha vezes que eu não queria estar fazendo aquilo que era necessário fazer. Não queria, tinha vezes que eu queria só brincar e era isso, não queria ficar estudando, ficar lendo. Só que eu sinto que foi positivo pra mim, sabe? Então, acho que eu vou colocar algumas tarefas também, não necessariamente iguais às da minha época, mas algumas tarefas de rotina também. E agora o 6º e o último ponto, para esse vídeo não ficar muito grande. E lembra, se você tiver gostado, comenta pra mim pra eu trazer a parte 2, porque tem mais coisa que eu quero falar. Mas o 6º ponto é que eu gostaria muito que minha criança ficasse em casa nos primeiros anos. Então, assim, enquanto não for obrigado ir para a escola, eu gostaria que ficasse em casa com a gente, ensinando, com a gente, enfim, passando atividades de forma lúdica. O que eu gostaria muito, só que depende de outros fatores, né? Como, por exemplo, a minha carreira. Principalmente para ter mais tempo com a nossa criança. Então, porque acho que é uma fase que passa muito rápido, né? Então, realmente, acho que é um privilégio poder aproveitar o máximo possível dessa fase. Só que tudo vai depender de como vão ser os próximos anos, da minha carreira, do quanto de tempo eu realmente vou ter disponível para ficar com a criança, de quanto de tempo o Fabrício também vai ter disponível para ficar. Enfim, depende de muita coisa. E como a gente não sabe quando iremos ter um neném, então muita coisa pode ter mudado até lá, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Me contem se vocês têm inseguranças ou pensamentos parecidos com os meus. Comentem aí pra gente bater um papo nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal também para você não perder mais nenhum vídeo daqui. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Camille. Trago aqui no YouTube e também em outras redes sobre a minha vida, principalmente a minha vida morando junto com o meu noivo, que a gente se mudou faz um pouco mais de um ano. Posto vlogs, posto nossas viagens, a gente adora viajar. E conforme a nossa vida vai acontecendo, eu vou compartilhando um pouquinho dos momentos dela com vocês. Espero que vocês gostem. Está super convidado a ficar aqui com a gente. Até a próxima. Beijo!